Pronto. Agora está gravando. Então vamos lá. Então vamos dar continuidade ao capítulo de oscilações. Infelizmente, na semana passada eu não pude ministrar esse conteúdo ao vivo com vocês. Infelizmente tive um imprevisto de última hora que acabou acarretando aí uns problemas e aí eu não consegui ministrá-lo na sexta-feira. Mas aí eu fiz a gravação e aí disponibilizei a vocês. Eu não sei se vocês assistiram, mas essa aula vocês podem assistir novamente no YouTube, vai ser uma continuação dela, né? Eu disponibilizei o link para vocês. E é muito importante vocês assistirem essa primeira aula, porque vai dar justamente o embasamento para essa aula de agora, né? É uma continuação, né? Então, a gente abordou na primeira aula toda a parte do oscilador harmônico, né? A gente analisou as oscilações harmônicas, sim, ao oscilador harmônico simples, onde nós vimos que conseguimos aí elaborar uma aproximação da força restauradora que nos levou à lei de Hooke e, consequentemente, conseguimos chegar a uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, onde nós pudemos resolver essa equação diferencial e propor soluções trigonométricas para o problema do deslocamento da partícula em oscilação harmônica simples, né? E aí a gente mostrou que a partir disso a gente poderia ter outros conceitos, como o período de oscilação e a frequência de oscilação, bem como também a definição da frequência angular, né? Tudo isso a gente revisou aí, é basicamente uma revisão aqui de oscilações harmônicas que vocês viram na disciplina de fluidos, né? Fluidos e ondas. Então, quando foi feita essa abordagem, ao final eu fiz uma aplicação simples em um exercício, onde nós aplicamos aí o cálculo da velocidade angular em uma esfera sólida, né, que estava suspensa por um ponto de rotação, e a gente calculou justamente o período dessa esfera. Muito bem, então hoje nós vamos dar continuidade a essa análise desse problema do oscilador harmônico simples, onde nós vamos fazer uma abordagem diferente, né? A gente fez o estudo do oscilador harmônico através da resolução de uma equação diferencial de segunda ordem, né? E agora a gente vai fazer uma análise que poderia ser feita de uma forma diferente, para que a gente possa comparar essas duas soluções, as duas formas que a gente pode aí encontrar para o oscilador harmônico, né? A primeira foi justamente usando as questões de equações diferenciais ordinária, mas também nós podemos chegar à mesma equação que descreve uma oscilação harmônica simples, utilizando aí integrais diretas, né? Então, vou aqui refazer o mesmo exemplo, o mesmo problema do oscilador harmônico, só que agora com oscilações, só que agora com uma integração direta, né? Então, a gente pode encontrar aí a mesma solução para o oscilador harmônico simples, usando integrações diretas, né? Então, a gente vai buscar aquela mesma solução que nós encontramos para a equação diferencial, utilizando aí a integrações diretas. Então, primeiramente, a gente vai partir da equação diferencial, né, que a gente obtém a partir da mecânica newtoniana, a gente aplica a segunda lei de Newton e a gente consegue chegar na equação que descreve o movimento do oscilador harmônico simples. Então, partindo da nossa equação que descreve esse movimento, a gente pode reescrever dessa forma, onde aqui nós temos a aceleração, que nada mais é do que a derivada da velocidade em relação ao tempo, que nós podemos escrever justamente dessa forma, onde nós podemos reescrever como sendo a derivada da velocidade em relação a x, multiplicado pela derivada da posição em relação ao tempo. Isso porque nós temos aqui uma função implícita, né? V de x e x de t. Então, a gente pode fazer uma derivação implícita em relação ao tempo e escrever essa derivada justamente dessa forma, né? E tudo isso vai ser igual a menos ômega zero ao quadrado multiplicado por x, onde, apenas para lembrar que ômega zero ao quadrado nada mais é do que k sobre m,
onde K vai ser a constante da mola, é uma constante positiva, e M vai ser a massa do bloco da partícula que está executando esse movimento harmônico simples, tá certo? Então, olhando para essa integração implícita, a gente pode pegar esse termo aqui e definir como sendo o termo de velocidade, né? Ou seja, a taxa de variação do espaço sobre o tempo nada mais é do que a velocidade da partícula se movimentando ali, no nosso caso, unidimensional, né? Então, consequentemente, eu posso fazer colocar esse termo de diferenciabilidade para cá, fazer a multiplicação por esse termo de diferenciabilidade, onde eu tenho no lado esquerdo da minha equação, v dv, e do meu lado direito eu vou ter menos ômega zero ao quadrado x dx, né? Então, aqui a gente vai fazer as integrações, né? A gente pode fazer a integração, onde nós vamos integrar a velocidade de 0 a v, partindo do repouso, de uma velocidade v dv, aí eu vou botar aqui v' para não confundir com a nossa variável de integração, nosso limite de integração. Isso aqui vai ser menos ômega zero ao quadrado, a integral de a até x, onde a vai ser justamente a posição máxima que ela pode atingir e x é o ponto que nós estamos aí querendo de interesse. Isso aqui de x' d' para não confundir com a posição que nós estamos querendo calcular, né? Resolvendo essas integrais, a gente vai ter isso aqui vai ser igual a v ao quadrado sobre 2, igual a menos ômega zero ao quadrado sobre 2, que multiplica x2 menos a2, né? E isso aqui já depois de nós aplicarmos os limites de integração. Lembrando que isso aqui vai ser x' ao quadrado sobre 2, aplicando o limite de integração, esse termo meio sai para fora, e fica simplesmente x ao quadrado menos a ao quadrado, né? Organizando esse termo, a gente vê que v ao quadrado vai ser igual a ômega zero ao quadrado, que multiplica ao quadrado menos x ao quadrado. Então, a gente calcula que a velocidade dessa partícula ao longo desse movimento vai ser dado justamente pela raiz quadrada, aqui nós podemos escrever dessa forma, de ômega zero ao quadrado vezes a ao quadrado menos x ao quadrado, tá certo? Então, aqui a gente encontra a velocidade da partícula, né? Então, a gente também tem que lembrar que, uma vez encontrando essa velocidade, a gente pode partir para encontrar a nossa posição, ou deslocamento da partícula ao longo do nosso eixo x, né? Que é onde nós estabelecemos o movimento dessa partícula. Então, devemos lembrar que o movimento dessa minha partícula, que nós estamos estudando, ela vai ser justamente restrita a esse limite de espaço. Ela vai oscilar entre o máximo e o mínimo, ou seja, de um ponto A até um ponto menos A. Lembrando que isso aqui vai ser simetricamente a mesma distância em relação ao ponto de equilíbrio estável dessa nossa partícula que nós consideramos no começo da análise do problema, que havia aí uma partícula com um ponto de equilíbrio estável, então ela oscilaria em torno desse ponto de equilíbrio estável, tá certo? Onde a força restauradora tendesse a essa partícula a voltar para esse ponto de equilíbrio. Então, partindo do que nós já obtemos da velocidade da partícula, a gente pode calcular a equação de movimento x de t através de uma outra integração, novamente nós vamos usar uma integração direta, considerando a expressão anterior. Então, a gente sabe que a velocidade vai ser dada em termos de derivada do espaço em relação ao tempo, onde a minha velocidade vai ser definida dessa forma, que foi o que nós calculamos anteriormente, e isso daqui vai ser igual a dx dividido por ômega multiplica a ao quadrado menos x ao quadrado elevado ao meio, ou seja, raiz, e do outro lado da nossa equação fica apenas o termo de diferenciabilidade dt, tá certo? Fazendo a integração de ambas as partes, aqui nós vamos ter a integral de dx de ômega ao quadrado x ao quadrado elevado ao meio, e aqui nós temos a integral de dt. A integral de dt é fácil de ser resolvida, mas aí a gente olha para esse lado da equação para que a gente possa resolver essa integral. Então, nós temos a integral de 1 sobre ômega zero de a ao quadrado menos x ao quadrado elevado ao meio. E aí a gente precisa resolver essa integral, né? Alguém teria a noção de como que nós poderíamos resolver essa integral? Qual o tipo
técnica de integração? Substituição resolve, não? Uma substituição de variável ou uma mudança de variável resolveria, né? Então, se nós olharmos para o nosso denominador, aqui nós temos um termo constante ao quadrado, menos x ao quadrado, que é a nossa variável. E aqui nós podemos sempre olhar para esse termo aqui, onde nós podemos pegar esse termo quadrático, sempre tirar fora da nossa raiz, isso aqui vai ficar menos 1 menos a nossa variável. E, consequentemente, a gente pode fazer a mudança variável trigonométrica, que é sempre a mais adequada, devido à identidade trigonométrica que a gente tem conhecimento, né? Então, fazendo a mudança de variável desse tipo, então vou chamar que meu x vai ser em termos de a vezes seno de θ. Isso aqui, consequentemente, quando deriva em relação a θ, vai ser a cosseno de θ, e, consequentemente, eu vou ter que dx vai ser igual a cosseno de θ dθ, né? Com isso daqui, eu substituo na nossa integral de interesse, e aqui eu vou ter dx dividido por ômega zero ao quadrado menos seno ao quadrado de θ, aqui elevado a 1 meio, né? Aqui ficou faltando o termo a quadrado, viu? Aqui esqueci de colocar, que é a ao quadrado menos a ao quadrado seno ao quadrado de θ devido à substituição. Eu engoli um a bem aqui. Isso aqui vai ser igual à integral de dt, devido a essa primeira equação. E aí esse termo a ao quadrado, ele pode ser colocado para fora por causa da raiz. Então, a gente coloca ele para fora. Então, faça a substituição de dx, que é feito de a cosseno de θ dθ, substitua aqui na nossa expressão, fica a cosseno de θ' dθ', dividido por ômega zero a, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de θ' elevado ao meio, né? Mudei aqui de θ para θ' para não confundir aqui a integração angular, que vai de um certo ângulo alfa até um ângulo θ, que a gente pode colocar no nosso deslocamento. E isso tudo vai ser igual a t, né? A integral de t é fácil de ser resolvida, né? E os limites vai ser de um tempo zero a t, então, consequentemente, fica apenas aqui a nossa variável t. Então, aqui fica apenas para a gente organizar os termos, né? A gente pode olhar para cá e usar a nossa relação trigonométrica. 1 menos seno ao quadrado de θ vai ser nada mais do que cosseno ao quadrado de θ. E a raiz do cosseno ao quadrado de θ nada mais é do que o cosseno de θ. Então, aqui nós podemos identificar que esse termo cosseno de θ pode ir embora com esse outro termo, e a nossa amplitude pode ir embora também com a amplitude, ficando apenas a integral angular de alfa até θ de ômega zero t. E aí a gente define a nossa variável angular como sendo ômega zero t mais um alfa, né, um ângulo alfa qualquer. Então, a gente pode observar que se nós pegarmos essa solução que nós encontramos para a variável angular θ e substituirmos na nossa mudança de variável, que nós chamamos x igual a seno de θ, a gente chega na solução da nossa equação como sendo justamente x de t igual a seno de θ ômega, perdão, x de t igual a seno de ômega zero t mais alfa, né? Onde nós exploramos que esse alfa nada mais é do que o ângulo de fase, que é quando você vai iniciar o seu movimento harmônico, tá certo? Então, ou seja, nós chegamos na mesma solução para o oscilador harmônico simples, quando nós utilizamos a técnica de equações diferenciais, ou seja, a gente aplicou uma técnica de resolução de equações diferenciais e chegamos que uma das soluções, que também poderia ser em termos de cosseno, que uma das soluções é justamente a seno, a de seno de ômega zero t mais alfa, né? Então, ou seja, aqui é um caminho relativamente mais simples para nós chegarmos aí na solução do nosso problema, né? Então, aqui eu queria para mostrar para vocês que nós poderíamos usar esses dois caminhos para chegarmos aí à nossa equação de posição, tá certo? Pois bem, então, uma vez chegando na nossa equação de movimento, a gente pode aí substituir
derivar e encontrar também a velocidade em termos trigonométricos, né? Porque nós encontramos anteriormente a nossa velocidade da partícula em termos de variáveis, no entanto, a gente pode reexpressar a velocidade em termos trigonométricos. Então, basta derivarmos a equação de movimento da nossa partícula em relação ao tempo, e a gente vê que a velocidade da partícula vai ser dada por ômega zero vezes A cosseno de ômega zero t vezes alfa, né? Então, fica aqui a nossa abordagem de uma outra forma para o nosso problema do oscilador harmônico, quando a gente pode usar técnicas de integrações diretas para resolver o mesmo problema, né? Aí vale ressaltar que essa solução que nós encontramos também poderia ser escrita em termos de cosseno, e o que nós encontramos de A e alfa, que foi apresentado também na nossa equação, também está relacionado à amplitude e à posição inicial do movimento oscilatório, que nesse caso vai ser o nosso ângulo de fase. Da mesma forma que a gente abordou lá no início, quando nós resolvemos a equação pelo método de equações diferenciais, tá certo? Então, consequentemente, da mesma forma que nós fizemos a análise de período, de frequência angular e tudo mais, a gente também vai definir o nosso período, que é o movimento oscilatório, o que é o tipo do movimento oscilatório em um dado intervalo de tempo, ou seja, é o período no qual aquela partícula vai readquirir as mesmas características em tempos anteriores, ou seja, é o tempo que ela volta para uma certa posição, com uma certa característica de energia e velocidade, a gente pode, então, estimar que a posição de t mais tal de zero, ou, bem como velocidade de t mais de tal de zero, ela vai ser igual a seno de ômega t mais ômega zero de tal zero, mais alfa, e aqui a velocidade como seno a cosseno de ômega zero t, mais ômega zero vezes tal zero, mais alfa. Ou seja, essas quantidades, então, elas vão ser iguais, porque elas estão justamente representando o período de oscilação dessa nossa partícula, em intervalos de tempo aí sincronizados. Dessa forma, a gente pode usar aí a seguinte conclusão, em que a nossa posição de x de t mais de tal zero vai ser nada mais, nada menos do que a própria função de posição, e a velocidade de t mais de tal de zero também vai ser dada igual à nossa velocidade que a gente encontrou anteriormente, né? Então, com isso, a gente pode, então, fazer aqui que A, que multiplica seno de ômega t, ômega zero t mais ômega zero de tal zero mais alfa, vai ser igual, então, a A vezes seno de ômega zero t mais alfa. Isso se nós pegarmos aqui a solução da equação para a posição da partícula. Olhando para cá, a gente pode olhar e usar uma propriedade trigonométrica de soma de ângulos, né? A gente pode, então, separar e fazer olhando para cá, para justamente a gente querer fazer algo relacionado a esse a estrutura do lado da esquerda sendo igual do lado da direita, a gente pode observar que podemos fazer um seno de ômega zero t mais alfa somado com um ângulo de ômega zero de tal zero. Fazendo isso, a gente pode aplicar aqui a regra da soma trigonométrica, onde vamos ter o seno de ômega zero t mais alfa, multiplicar pelo cosseno de ômega zero de tal zero, somado ao cosseno de ômega zero t mais alfa, vezes o seno de ômega zero de tal zero, isso tudo igual ao seno de ômega zero t mais alfa, onde as amplitudes a gente pode considerar que não vão interferir aí no nosso problema. Com isso daqui, a gente chega aqui para que a nossa equação do lado da esquerda seja a nossa expressão do lado da esquerda seja igual ao da direita, a gente tem que estabelecer algumas condições, que aqui neste caso seja igual a 1, e aqui nós vamos ter que esse fator tem que ser igual a zero, né? Então, consequentemente, a gente tem que impor que o cosseno de ômega zero de tal zero tem que ser igual a 1, e o seno de ômega zero de tal zero tem que ser igual a zero. Então, a solução para esse tipo de problema, em termos de ângulo, vai ocorrer quando o nosso ômega zero
de tal zero foi igual a 2π, ou, ou então, nesse caso, os arcos côngruos, que a gente pode estabelecer essas mesmas condições. Mas para uma volta simples, um período de uma única oscilação, de um período completo de 0 a 2π, a gente considera aqui a solução apenas do primeiro período, do primeiro arco, onde nós temos o ômega zero de tal zero igual a 2π, que, consequentemente, nós definimos aqui como sendo o nosso período como sendo 2π dividido por ômega zero. Veja que, que quando nós iniciamos a abordagem através das equações diferenciais, eu tinha apenas já escrito esse resultado, né? Vocês podem perceber que, ao final da análise da solução da equação do oscilador harmônico simples, eu apenas escrevi esse resultado e obtive as outras grandezas físicas do problema. Mas aqui eu mostrei como é que nós definimos, de fato, esse período de tal zero igual a 2π sobre ômega zero, tá certo? Isso aqui é apenas para ilustrar esse segundo caminho. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação aos passos? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, que aí eu paro e explico direitinho. Mas aqui, basicamente, vocês podem pegar a ideia que a gente apenas utilizou uma integração direta e algumas relações trigonométricas para demonstrar justamente essas quantidades físicas, né? A frequência angular a gente já definiu no começo, quando a gente montou a nossa equação diferencial. E aqui a gente definiu o período de oscilação como sendo 2π sobre ômega zero, e, consequentemente, não haveria necessidade de nós definirmos a frequência, que é inversa do período. Tá? Então, neste caso, basta calcular a inversa do período de oscilação, que nós temos a frequência de oscilação. Tá bom? Pois bem, então aqui eu encerro essa primeira parte de falar sobre o oscilador harmônico simples e as suas soluções. E aqui a gente já pode ampliar o nosso estudo do movimento em duas dimensões, né? Então, a gente fez toda a análise do movimento unidimensional para o oscilador harmônico simples e extraímos deste movimento a sua equação diferencial, que descreve o movimento, e propusemos soluções, e calculamos essas soluções por dois métodos distintos, utilizando aí técnicas de equações diferenciais e também utilizando aí as integrações diretas. E aí a gente chegou aí aos mesmos resultados, tanto usando uma técnica quanto usando a outra. Então, a gente pode agora estender o estudo do oscilador harmônico para duas dimensões, né? Então, ou seja, tudo que nós fizemos no caso unidimensional, agora a gente vai aplicar para o caso bidimensional, né? Então, neste caso, a gente vai considerar o movimento de uma partícula que está aí agora com 2 graus de liberdade, ou seja, vai estar tanto no plano X como no plano Y, né? No plano XY, no caso, vai ter o movimento tanto no X, no eixo X, como no eixo Y, e a gente pode, então, encarar esse problema onde a força restauradora vai ser dada justamente por essa forma, onde a força vai ser igual a menos K vezes um vetor posição R, né? Porque, como nós estamos tratando no movimento bidimensional, agora o nosso vetor posição ele vai ser agora de um vetor bidimensional. Então, com isso, no nosso espaço bidimensional, o vetor posição dessa partícula no plano, ele pode ser escrito dessa forma geral, como sendo x x chapéu mais y vezes y chapéu, onde x chapéu e y chapéu nada mais são do que os nossos versores da nossa base bidimensional, né? São os versores que geram o nosso espaço bidimensional. E, consequentemente, a força restauradora pode ser decomposta tanto no eixo X quanto no eixo Y também. Com isso, sabendo dessas informações, a gente vê que no eixo X, a gente pode escrever a nossa variável como sendo menos Kx e a minha componente em Y como sendo menos Ky, né? Onde a gente pode simplesmente olhar para a nossa expressão aqui, onde, se nós olharmos para o meu vetor posição, como sendo x e y, a gente pode fazer o nosso f, a comparação de f
como sendo a componente na direção de x, como sendo menos kx, e a componente de fy como sendo aqui menos ky. Então, a gente identifica essas forças restauradoras ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. Sabendo, então, que a gente pode aplicar que o conjunto de forças que atuam no corpo obedece à segunda lei de Newton, então eu tenho que a massa vezes a aceleração em x vai ser igual a menos kx, e a massa vezes a aceleração em y vai ser igual a menos ky. Isso nada mais do que a gente vai gerar agora duas equações diferenciais para cada eixo do movimento. Então, o que nós podemos interpretar até o presente momento? Que fazer análise de um oscilador harmônico em duas dimensões nada mais é do que tratar o caso quase que isoladamente. Em que sentido? A gente vai chegar a duas equações diferenciais lineares de segunda ordem homogênea para cada um desses eixos, né? Onde nós vamos ter a equação para o eixo x e a equação para o eixo y. Então, fica fácil a gente ver que essas equações, tecnicamente, nós já sabemos responder. A gente já tem as soluções dessas duas equações. Então, basta a gente considerar as soluções que nós já calculamos para essa equação diferencial e dizer que para o movimento no eixo x, eu tenho que uma equação de movimento para o eixo x vai ser dada em x de t igual a cosseno de ômega 0t menos alfa, e para o eixo y vai ser igual a b cosseno de ômega t menos beta, né? Onde os termos de amplitude e de fase a gente não sabe, a gente pode mudar, então, consequentemente, são parâmetros diferentes. Eles podem ser iguais? Podem, mas, consequentemente, a gente deixa aí como umas variáveis diferentes para ter esse grau de liberdade para o movimento, tá certo? Então, esses resultados a gente já calculou, a gente já sabe que esses são os resultados de uma equação diferencial de segunda ordem. Então, com isso daqui, a gente vê que o movimento vai ser uma oscilação harmônica simples, neste caso em duas direções, tanto no eixo x como no eixo y, que vai ter aí a mesma frequência angular. A priori, a gente vai tratar o problema como sendo de mesma frequência angular. E, consequentemente, a gente vai diferir esses dois resultados por um ângulo de fase, que nós consideramos para o eixo x um ângulo alfa e um beta para o eixo y, né? Então, com essas duas soluções, a gente pode estabelecer a equação da trajetória dessa partícula, né, no plano XY. Então, nós temos aí duas equações parametrizadas, porque x depende da variável t e y também depende da variável t. Então, a gente pode aí pegar e escrever a equação da trajetória para essa nossa partícula, né? Então, considerando que, pegando aqui nossa função y de t igual a b cosseno de ômega 0 t menos beta, a gente pode, então, fazer o seguinte: neste nosso valor de ângulo, a gente pode somar e subtrair o nosso ângulo alfa, ou seja, a gente reescreve da mesma forma, e aqui nós temos que y de t pode ser, então, reescrito como sendo b cosseno de ômega 0t menos beta somado a alfa menos alfa. Organizando o que nós escrevemos dentro do argumento do cosseno, isso aqui vai ser o cosseno de ômega 0t menos alfa, mais alfa menos beta, né, que é a diferença de fase do movimento. Aplicando aí o cosseno da soma de ângulo, né, cosseno de alfa mais beta, diferindo apenas por um fator, né, a gente usa aqui o cosseno da soma de dois ângulos, que a gente utiliza como identidade trigonométrica. Isso aqui vai ser o cosseno de ômega 0t menos alfa, vezes o cosseno de alfa menos beta, subtraído do seno de ômega 0t menos alfa, vezes o seno de alfa menos beta, né? Consequentemente, se nós definirmos um delta como sendo alfa menos beta, que é a diferença desses ângulos, que nós vamos chamar de diferença de fase, e considerando aí x como sendo a cosseno de ômega 0t menos alfa, que é uma solução que a gente viu que pode ser dada para a equação do movimento,
A gente viu, então, que a gente pode escrever que y de t vai ser igual a b, que multiplica x dividido por a vezes o cosseno de delta, menos o seno de ômega t menos alfa, vezes o seno de delta, né? Aqui vai ser a nossa solução lá do eixo x. Então, a gente pode escrever dessa forma. Como nós sabemos que seno ao quadrado de um argumento mais o cosseno ao quadrado desse mesmo argumento vai ser igual a 1, eu sei que o meu seno pode ser escrito dessa forma, de 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado a 1 meio. Olhando para a nossa relação aqui e olhando para esse termo de seno, o que nós podemos fazer? A gente pode, então, substituir. Consequentemente, a nossa função y de t vai ser igual a b, que multiplica x sobre a vezes o cosseno de delta, menos 1 menos x ao quadrado dividido por a ao quadrado, tudo isso elevado ao meio, vezes o seno de delta. Isso aqui a gente pode, então, escrever de que forma? Y de t vai ser igual a b, que multiplica x sobre a, cosseno de delta, menos b sobre a, que multiplica i ao quadrado menos x ao quadrado elevado ao meio, vezes o seno de delta, onde aqui eu tirei o termo 1 sobre a ao quadrado para fora da nossa raiz. Então, ajeitando esses termos, eu vou ter que a, que multiplica x, menos bx cosseno de delta, vai ser igual a menos b, que multiplica a ao quadrado, menos x ao quadrado, tudo isso elevado ao meio, vezes o seno de delta, né? Pegando tudo que nós temos do lado da direita com o lado da esquerda e elevando todos os membros ao quadrado, para a gente eliminar essa raiz quadrada, eu vou ter que AY menos BX cosseno de delta, tudo isso elevado ao quadrado, vai ser igual a menos B, que multiplica A ao quadrado menos X ao quadrado elevado ao meio, vezes o seno de delta. Agora, nos resta desenvolver esses quadrados, né? Do lado esquerdo da nossa equação, vai ficar a ao quadrado vezes y ao quadrado, menos 2 vezes AY bx cosseno de delta, somado com b ao quadrado, x ao quadrado, cosseno ao quadrado de delta. E do lado direito vai ficar b ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos x ao quadrado, multiplicado tudo por seno ao quadrado de delta. Podemos, então, reorganizar os nossos termos e escrever novamente a parte da direita como sendo esse termo, e, consequentemente, a gente pode aqui aplicar a propriedade distributiva, e vamos ter que todo esse lado da esquerda vai ser dado justamente por b ao quadrado vezes a ao quadrado seno ao quadrado de delta, menos b ao quadrado x ao quadrado seno ao quadrado de delta, né? Então, a gente pode ver aqui, a gente tem esse termo aqui, b ao quadrado de x ao quadrado, nós temos do outro lado também b ao quadrado de x ao quadrado, então, esse termo aqui pode somar com esse outro termo, porque nós temos aqui um fator em comum. Então, nós podemos botar esse fator em comum em evidência, b2x2, e fazer a soma do ângulo delta ao quadrado com cosseno ao quadrado de delta, né? E tudo isso aqui vai ficar igual ao que sobrou do lado da direita, que vai ser a ao quadrado vezes b ao quadrado do seno ao quadrado de delta. Bem, a gente sabe que pela a identidade trigonométrica, o seno ao quadrado de um ângulo com cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, esse aqui vai ser tudo igual a 1. Então, meu lado esquerdo pode ser, então, reduzido, então, como sendo a ao quadrado vezes y ao quadrado, menos 2 vezes a byx cosseno de delta, mais b2x2. E tudo isso vai ser igual a ao quadrado vezes b ao quadrado vezes seno ao quadrado de delta, tá certo? Então, até agora, o que você está fazendo então, professor? Nada mais do que tentando encontrar uma equação que descreva a trajetória da nossa partícula no plano XY. Mas por quê? Porque as nossas equações de trajetória estão escritas em termos bidimensionais parametrizadas em relação à escala de tempo. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer é tirar essa variável implícita, que é o tempo, e deixar apenas x dependente de y, e sumir com a variável temporal, né? Então, por isso que a gente fez essa argumentação inicial, para eliminar da equação a parte temporal e fazer, então, a escrita da equação da trajetória dessa partícula. Então, chegando nesse ponto aqui, a gente já pode fazer algumas suposições em relação ao nosso ângulo de fase, a diferença do ângulo de fase, que é esse meu delta. Então, o primeiro ponto que nós podemos considerar
é considerar delta como sendo mais ou menos π sobre 2. Se nós considerarmos delta como sendo mais ou menos π sobre 2, a equação que nós temos anterior vai ficar reduzida apenas a isso. Ou seja, essa equação todinha, a gente pode ver se nós colocarmos π sobre 2, isso aqui vai ser igual a 1, o cosseno de π sobre 2 vai ser igual a 0, isso aqui vai desaparecer, e aí a gente vai reduzir toda aquela equação apenas para a ao quadrado vezes x ao quadrado mais b ao quadrado vezes x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Se eu pegar isso aqui tudo e dividir por a ao quadrado mais b ao quadrado, isso vai me dar essa equação de x2 sobre a2 somado por y ao quadrado mais b ao quadrado igual a 1, que é nada mais, nada menos do que uma equação de uma elipse, tá certo? Ou seja, se nós considerarmos um movimento bidimensional de uma partícula que executa um movimento harmônico simples, cujas amplitudes são diferentes, mas a diferença de fase vai diferir apenas por um ângulo π sobre 2, a gente entende que a trajetória dessa partícula no plano XY vai descrever uma elipse. Então, esse é o resultado que nós queríamos, então, de mostrar a equação de trajetória dessa partícula. Se nós olharmos para esse mesmo problema e considerarmos, então, que a partícula vai ter amplitudes iguais nos dois eixos e a diferença de fase permanece a mesma, o que vai ocorrer? Olhando para a nossa equação que nós definimos anteriormente, eu vou ter que x sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, isso tudo vai ser igual a 1. Consequentemente, eu vou ter que x2 mais y2 vai ser igual a um termo constante ao quadrado. E então, neste caso, só o fato de nós considerarmos as amplitudes em dimensões diferentes como sendo iguais, a gente vê que agora a partícula vai descrever uma trajetória que vai ser feita por uma trajetória circular. Então, ou seja, a gente encontra aqui a equação de uma circunferência. Isso quando a gente considera a diferença de fase como sendo π sobre 2 e considerando aqui, consequentemente, a nossa amplitude como sendo igual também, né? Então, em cima desses dois parâmetros, amplitude e diferença de fase, a gente já pode aqui começar a compreender que a partícula pode descrever aí um conjunto de caminhos, de trajetórias geométricas que a gente pode conhecer. Um outro exemplo que a gente pode citar é o caso em que a diferença de fase vai ser nula, ou seja, o meu delta foi igual a 0. Com isso, se nós considerarmos delta igual a 0 mais as amplitudes distintas, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a ao quadrado vezes y ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes y vezes x, mais b ao quadrado x ao quadrado igual a 0. Isso aqui eu posso reorganizar de tal forma que isso aqui vai ser a vezes y menos bx, tudo isso elevado ao quadrado. Se nós desenvolvermos esse quadrado, a gente volta para cá. E isso aqui vai ser igual a 0 se somente se o que nós temos aqui vai ser igual a 0. Se a base vai ser igual a 0. Então, vamos ter que a que multiplica y menos b vezes x vai ser igual a 0. Então, a gente conclui que y vai ser igual a b sobre ax. Isso aqui considerar o quê? A nossa diferença de fase nula. A gente vê, então, que a nossa partícula vai executar uma trajetória retilínea, de uma reta, uma equação de uma reta. E para o caso em que nós temos uma diferença de fase π, ou seja, diferenciando por π, a mesma equação vai nos levar agora para um termo, em vez de ser negativa, aqui vai ser um termo positivo, e consequentemente nos leva a uma equação de reta inclinada, só que agora diferenciando por um sinal negativo. Ou seja, a gente vai ter aí um rebate de 90 graus em relação à primeira reta que nós conseguimos calcular. Então, nós temos aí uma inclinação oposta que nós encontramos. Então, a gente pode concluir, no caso geral, das oscilações bidimensionais, que as frequências angulares dos movimentos nas direções x e y, elas não necessariamente precisam ser iguais, né? Onde tudo que nós tratamos até o momento, que a gente definiu que a frequência angular, ω0, ela poderia ser igual para os dois movimentos, nas duas dimensões.
mas a gente viu que apenas definimos as amplitudes e a diferença de fase como sendo distintas. Mas aqui também a nossa frequência angular pode ser distinta, tá certo? Então, consequentemente, a gente vai ter esse outro caso, onde, na verdade, toda a análise que nós encontramos vai partir justamente dessa equação que a gente chegou e deduziu. Então, essa aqui vai ser a equação que vai nos dar toda a análise da equação da trajetória de uma partícula em um movimento bidimensional. E aí a gente pode escrever aqui alguns casos particulares, quando nós consideramos aqui uma diferença de fase em cada um desses ângulos, né? Então, para algumas situações, como nós vimos, quando consideramos a diferença de fase igual a 90 graus, e quando nós encontrarmos amplitudes iguais, a gente vê que a trajetória da nossa partícula vai ser uma circunferência. Aqui, quando nós temos aqui um ângulo θ, um ângulo delta, diferença de fase 120 graus, vamos ter uma elipse dessa forma. Um ângulo de 150 graus vai ter mais estreito. Um ângulo de 180 graus, vamos ver aqui que vai ser uma equação de uma reta. Do mesmo modo, uma equação de 360 graus vai ser uma outra reta. Então, vocês podem observar que a trajetória da nossa partícula vai modificar à medida que a gente muda tanto os termos de amplitude, quanto as diferenças de fase entre esses dois movimentos nas duas dimensões. E toda a análise desse movimento vai partir justamente dessa equação que nós deduzimos a partir das soluções das equações diferenciais para cada eixo desse movimento, tá certo? Então, consequentemente, como eu falei, as nossas frequências angulares não necessariamente precisam ser iguais, então a gente pode abrir mais uma variável para o estudo desse movimento harmônico, que consequentemente nos dá aí mais um outro conjunto de figuras interessantes para a trajetória do movimento harmônico bidimensional. Veja que agora, além de considerar o nosso ângulo de fase distinto para os dois eixos, estou considerando a amplitude distinto para os dois eixos e também estou considerando as frequências angulares distintas para os dois eixos. Então, dessa forma, a gente vai ver que a trajetória do movimento dessa partícula, ela vai se dar em torno ao longo de um caminho fechado, né? Se essas duas frequências, ômega de x e ômega de y, elas forem comensuráveis. O que significa ser uma quantidade comensurável? Significa dizer que é uma quantidade que a gente pode expressar em termos de uma fração racional, ou seja, que a gente possa expressar essa nossa quantidade numérica em termos de uma fração. Se nós conseguirmos expressar essa quantidade numérica em termos de uma fração, a gente define essa quantidade como sendo uma quantidade comensurável. E com isso, essa relação entre essas duas frequências para as duas dimensões, se elas divergirem de uma fração racional, ou seja, até mesmo por um fator infinitesimal, a gente vê que a trajetória no final ela não vai ser fechada e ela vai preencher todo o nosso retângulo de possibilidades de trajetórias ao longo de um tempo suficientemente grande. E essas curvas que são caracterizadas por essas frequências angulares distintas, as curvas que nós chamamos de curvas de Lissajous, né? Que foi justamente Lissajous foi justamente foi um físico francês que fez a primeira análise dessas oscilações bidimensionais, que considerou aí as frequências angulares distintas. E aí, mais ou menos, aqui nós temos o movimento, a trajetória dessa partícula, quando a gente considera aí as frequências angulares distintas, né? A gente vê que vai ser um caminho fechado por todos os quadrantes do nosso movimento, né? E, consequentemente, quando a gente considera distintos valores em termos racionais, quando, por exemplo, aqui no caso nós temos que a frequência angular em y vai ser dada por 2 vezes a de x, a nossa partícula vai descrever esse movimento, né? Um movimento fechado, isso considerando uma diferença de fase igual a zero, considerando a mesma
proporção racional entre y, entre a frequência de y e x, mas nesse caso a diferença de fase diferindo aí por π sobre 3, a nossa partícula já vai ter esse outro movimento. E aqui, quando nós considerarmos π sobre 2, ela vai ter também esse outro movimento, tá certo? Então, esses são os movimentos que são abordados nas curvas de Lee-Sung-Ju para a partícula bidimensional, que se é caracterizado agora com frequências angulares distintas para os dois eixos, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, basta vocês chamarem a atenção que aí eu explico, tá bom? Bem, depois de nós definirmos o movimento do oscilador harmônico simples, depois de nós definirmos as soluções e depois de nós estendermos isso para uma oscilação bidimensional, a gente já está com condições de nós chamarmos aqui uma análise dos diagramas de fase de um oscilador harmônico, né? A gente vai compreender que o movimento dessa partícula, ela pode ser também analisada por um gráfico num plano XY, só que aí vai ser um plano de posição e velocidade, onde cada trajetória dessa vai corresponder a toda a característica da partícula em uma dada energia, em uma dada condição inicial de problema, e a gente pode aí, então, obter todas as propriedades dessa partícula a partir dessas curvas do diagrama de fase do movimento dessa partícula, né? Então, para nós construirmos esse diagrama de fase para essa partícula, a gente vai necessitar, então, primeiramente, as condições iniciais de x de t0 e de x ponto de t0, ou seja, posição e velocidade, para o estudo de um oscilador harmônico, né? Então, a gente pode pegar tudo que nós vimos através de toda a análise que nós fizemos anteriormente e pegar esses pontos iniciais, que são as condições iniciais de contorno do problema, para fazer o estudo do oscilador harmônico e construir aí o nosso diagrama de fase, né? Então, com isso, a gente pode considerar as quantidades de posição e velocidade como sendo aí as coordenadas de um ponto nesse espaço bidimensional, que nós vamos chamar justamente de diagrama do espaço de fase, tá certo? Apenas eu faço aqui uma observação, que para o caso bidimensional, a gente vai encontrar que a oscilação que essa trajetória vai se limitar apenas em um plano bidimensional, mas também a gente pode encontrar alguns problemas físicos com N graus de liberdade e, consequentemente, esse problema físico com esses N graus de liberdade vão gerar um espaço de fase 2N dimensões, né? Basta nós lembrarmos que por que então vai ser 2 vezes N dimensões, professor, se nós estamos considerando apenas um problema de N graus de liberdade? Basta nós olharmos que, para o caso do oscilador harmônico unidimensional, ou seja, em uma única dimensão, para nós construirmos o nosso espaço de fase, a gente vai precisar de 2 pontos, ou seja, de posição e de sua velocidade. Então, neste caso, a gente vai precisar de uma única dimensão, nós precisamos, então, de 2 variáveis. Consequentemente, para um caso n-dimensional, a gente vai construir aí um espaço de fase 2 vezes n dimensões para que a gente interprete esses resultados físicos, tá certo? Aqui é apenas uma extensão do conceito para gráficos n-dimensionais. Então, a gente pode citar aqui algumas características do que vem ser esse espaço de fase. O primeiro dele é justamente que, à medida que o tempo vai passando, vai variando, esse meu ponto, que vai ser descrito pela posição e pela velocidade, ele vai descrever o estado da nossa partícula no movimento oscilatório, né? E aí, consequentemente, essa partícula ela vai se mover ao longo de um determinado caminho de fase do nosso plano. Então, esse caminho que essa partícula percorre, ela vai estar aí com todas as informações sobre essa dada partícula, ou seja, todas as características dessa dada partícula. A gente vê também que para diferentes condições iniciais desse nosso oscilador, ou seja, dependendo das condições de posição e velocidade na escala de tempo, a gente vai ver que o movimento vai ser descrito por diferentes caminhos no nosso espaço de fase. Então, para cada caminho do espaço de fase,
são condições iniciais diferentes, tá certo? E qualquer caminho fornecido pelo histórico temporal desse nosso oscilador, ele vai determinar o conjunto de condições iniciais para o movimento, tá bom? E aí, consequentemente, a totalidade desses caminhos de fases possíveis que a gente vai construir do nosso diagrama é o que nós falamos do retrato de fase desse oscilador. Ou seja, vai ser justamente um mapa, a característica do nosso oscilador para todas as condições iniciais possíveis que ele possa ter, tá bom? Então, isso aqui é alguma das características do que vem ser o diagrama de fase e qual é a física que a gente pode tirar dela, né? A partir dessas interpretações. Então, vamos construir esse diagrama de fase para o nosso oscilador harmônico. Então, primeiramente, nós vamos considerar a nossa solução do oscilador harmônico unidimensional, que a gente viu que é dado por x de t igual a seno de ômega t menos delta, né? Onde esse delta aqui não é o delta de alfa menos beta, tá certo? Esse delta aqui ele já vai ter característica apenas de ângulo de fase. Não é um ângulo de diferença de fase, é só um ângulo de fase. A partindo da minha posição, a derivada primeira, que vai caracterizar a velocidade, vai ser dado por A ômega zero cosseno de ômega zero t menos delta. Basta nós derivarmos essa primeira expressão em relação ao tempo. Bem, como nós queremos construir nosso espaço de fase em termos de posição e velocidade, consequentemente, nós temos que eliminar a variável temporal dessas equações. Então, como é que nós vamos eliminar essa variável temporal? A gente tem que x vai ser igual a seno de ômega t menos delta. Consequentemente, eu sei que o seno de ômega t menos delta é dado por x sobre a. Estou só reescrevendo. E eu sei que o meu argumento pode, então, ser dado em termos do arco seno de x sobre a. Então, eu posso aqui mostrar que ômega zero t vai ser igual ao arco seno de x sobre a mais delta. Então, eu defino a minha variável temporal t como sendo 1 sobre a frequência angular, que multiplica o arco seno de x sobre a mais o delta. Então, aqui isolei a minha variável temporal. Tá, e o que nós vamos fazer com isso? Vamos pegar essa variável temporal e substituir na nossa equação de velocidade. Fazendo isso, eu tenho que x ponto vai ser igual a multiplicado pela frequência angular, vezes o cosseno daquele nosso argumento, que vai ser dado por ômega zero t menos delta. Então, aqui é justamente o meu tempo, que nós calculamos anteriormente. Veja só que vai ser dado por 1 sobre a frequência, que multiplica o arco seno de x sobre a mais delta. A gente pode observar que as nossas frequências vão ser canceladas e a soma dos dois ângulos de fase também vão ser cancelados. Então, a nossa variável de velocidade vai ser escrita como seno A, amplitude, multiplicado pela frequência, vezes o cosseno do arco seno de x sobre A. Bem, para nós chegarmos aqui a um resultado, a gente precisa aí considerar uma relação trigonométrica da definição do que vem ser o cosseno do arco seno de uma quantidade. Então, a gente pode mostrar por relações trigonométricas que o cosseno do arco seno de uma dada quantidade vai ser dado pela raiz de 1 menos essa quantidade ao quadrado. Então, pegando isso aqui e substituindo aqui na nossa equação, a gente vai ter o quê? Que x ponto vai ser igual a A, que multiplica ômega zero vezes a raiz de 1 menos x sobre A ao quadrado, né? Consequentemente, eu posso reorganizar dessa forma, botar os termos de A vezes ômega como sendo no denominador desse lado aqui da nossa equação, e elevar todo mundo ao quadrado. Elevando os dois termos ao quadrado, eu vou ter que x ponto ao quadrado dividido por a ao quadrado vezes ômega zero ao quadrado, igual a 1 menos x sobre a ao quadrado. Organizando esses termos, eu vou encontrar que a nossa equação do espaço de fase, que vai descrever o espaço de fase da minha partícula, vai ser dada em termos de x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais x ponto ao quadrado dividido por a ao quadrado vezes ômega zero ao quadrado, e tudo isso aqui vai ser igual a 1. E a gente pode, então, identificar essa equação como sendo a equação de uma elipse. Ou seja,
Para o nosso caso do oscilador harmônico unidimensional, o espaço de fase para este oscilador vai ser uma elipse, ou seja, os diagramas que vão descrever as condições iniciais do problema e todas as suas características de energia, vai ser dado em termos de uma trajetória no nosso plano de fase, como sendo uma curva elíptica, tá certo? E aí a gente pode pegar essa nossa equação que descreve esse espaço de fase e reescrever de uma outra forma. E que forma é essa? É uma forma que tenha justamente as energias do nosso oscilador, né? Para isso, a gente tem que lembrar que nós calculamos lá nos primeiros slides que a energia total do nosso oscilador harmônico ele é dada em termos apenas da amplitude do nosso movimento. Então, a energia total vai ser dada por um meio de K vezes A ao quadrado, e a gente viu que a frequência angular vai ser definida como sendo ômega ao quadrado igual a K sobre M. Utilizando essas duas informações, a gente pode, então, reescrever a equação do espaço de fase da seguinte forma. Vamos pegar aqui a equação que nós acabamos de mostrar. A gente pode, então, fazer aqui uma multiplicação e uma divisão rapidamente, ou seja, eu posso então pegar essa nossa quantidade A ao quadrado e escrever como sendo 1 meio de K vezes A ao quadrado vezes 2 sobre K, onde se nós eliminarmos os fatores 2 e os fatores de K, a gente volta para cá, e de modo análogo eu posso reescrever essa quantidade como sendo essa forma, de 1 meio de K ao quadrado vezes 2 sobre M, né? Onde, consequentemente, perdão, aqui não é K, aqui vai ser não, aqui tá certo. Aqui vai ser K mesmo. Por causa que aqui ômega ao quadrado é K sobre M. Então, K multiplica a amplitude e o meu M vem para o fator de denominador de 2 sobre M. Tá certo. Então, aqui não está errado. Então, aqui a gente pode observar que aqui nada mais é do que a energia total do oscilador harmônico. Então, a gente pode reescrever aquela nossa última expressão como sendo x ao quadrado dividido por 2 vezes a energia total sobre K, mais x ponto ao quadrado dividido por 2 vezes a energia sobre M, isso tudo igual a 1. E essa nossa equação, ela vai reproduzir justamente o que nós chamamos de diagrama de fase. Ou seja, essas curvas elípticas, elas vão ser justamente as trajetórias no espaço de fase que definem todas as características do nosso oscilador. E veja que aqui todas elas vão variar, né, consequentemente, em termos da energia total que vai ser conservada em cada uma dessas trajetórias. Então, a energia total se conserva em cada uma dessas trajetórias, e o que vai diferir justamente de uma curva para outra nada mais é do que as condições iniciais do nosso problema, tá certo? Portanto, a gente pode ver que cada caminho de fase que nós vimos, ele vai corresponder à energia total definida no oscilador, porque a energia ela é conservada, a energia do oscilador é uma grandeza conservativa, e devemos também chamar a atenção que essas curvas, elas nunca vão se cruzar. Então, quando nós montarmos o diagrama de fase físico de qualquer sistema, são curvas que elas não vão ter interseção. Pelo menos no caso do oscilador, não terá interseção, por causa que a gente vai ter que, para cada curva daquela, vai corresponder a uma condição inicial de uma equação diferencial que vai ter uma solução única para aquele conjunto de condições. Então, a gente não vai encontrar uma solução a partir de uma única condição inicial, duas soluções distintas. Isso até mesmo, ela é contra até mesmo a estrutura do espaço das equações diferenciais. A gente mostra que no espaço das equações diferenciais a solução tem unicidade, ela é única, considerando aí, consequentemente, as condições iniciais de contorno, tá certo? E a gente vê aí que todo ponto dessa nossa curva, ela vai ser dada em termos no sentido horário, né? Porque aí nós vamos considerar a posição positiva e, consequentemente, a nossa velocidade vai ser decrescente, e para x negativo nós temos aí a nossa velocidade sendo crescente. Então, a gente pode obter a equação do espaço de fase desse nosso oscilador de uma forma mais direta, sem necessidade de trabalhar com a nossa variável temporal.
né? Então, a gente pode chegar na mesma equação da elipse, que é aquela que nós mostramos em termos da amplitude, usando aí uma técnica que nos leva mais diretamente ao problema. Veja que para a gente chegar na equação da elipse, a gente precisou anteriormente isolar a variável temporal para deduzir a equação do plano de fase, ou seja, a equação do diagrama. Mas a gente pode chegar nessa mesma equação utilizando o método direto, ou seja, a gente pode chegar em termos de integração de uma forma mais direta. Se nós considerarmos aqui a equação diferencial que descreve esse movimento oscilatório unidimensional, a gente pode, então, reescrever o termo de aceleração como sendo a derivada da velocidade em relação ao tempo, isso aqui vai ser igual a menos ômega zero ao quadrado vezes x, e, consequentemente, eu tenho que dx ponto vai ser igual a menos ômega zero ao quadrado de x dt, né? Consequentemente, esse segundo termo aqui, eu posso escrever dessa forma, né? dt sobre dx multiplicado por dx, onde dx vai ser uma diferenciabilidade de espaço, é um termo diferenciável, uma quantidade, e, consequentemente, eu posso reescrever da seguinte forma, como sendo menos ômega zero ao quadrado de x, que multiplica dx, que divide por dx dt, né? Só que dx dt a gente define como sendo a velocidade, x ponto. E aí, consequentemente, eu vou ter que x ponto dx ponto vai ser igual a menos ômega zero ao quadrado de x dx. Fazendo uma integração imprópria, eu tenho a integral de x ponto dx ponto igual a menos ômega zero ao quadrado da integral de x dx. Isso aqui vai me dar como sendo 1 meio de x ponto ao quadrado igual a menos ômega zero ao quadrado de x ao quadrado dividido por 2, mais uma constante, que vai vir justamente das condições de contorno, e vamos definir esse parâmetro b. Consequentemente, se eu multiplico todo mundo por 2 sobre ômega zero ao quadrado, eu vou ter x ao quadrado mais x ponto ao quadrado dividido por ômega zero ao quadrado igual a 2 vezes b dividido por ômega zero ao quadrado, onde é possível mostrar que esse termo constante nada mais é do que a amplitude ao quadrado do nosso problema. Se nós pegarmos e jogarmos aqui na nossa equação, a gente vai ter que x ao quadrado mais x ponto ao quadrado dividido por ômega zero ao quadrado vai ser igual a ao quadrado, onde eu posso dividir todo mundo por a ao quadrado e chegar na mesma equação que nós encontramos anteriormente, utilizando lá a técnica de isolar a parte temporal, tá certo? Então, o que nós podemos concluir por esse percurso, por esse caminho alternativo? Que em situações mais complicadas, porque aqui o oscilador harmônico é um caso mais simples, a gente pode ver que usando tanto o caminho de isolar a parte temporal e substituir na equação da velocidade e aí tirar a equação correspondente ao diagrama de fase, até que é um caminho relativamente fácil. Mas existem certas situações físicas, certos sistemas físicos que é muito mais complicado fazer isso. Então, é mais conveniente nós determinarmos a equação de caminho do diagrama de fase em termos apenas de velocidade e posição do que definirmos em termos de tempo, tá certo? Pois bem, meus jovens, eu creio que nós vamos ficar por aqui, por causa do avançar da hora, nós já damos aí 9h12, tá certo? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer acerca do conteúdo? Tá tudo tranquilo? Pois bem, vou encarar o silêncio como sendo uma coisa muito positiva. Na próxima aula, a gente já vai entrar na parte final do capítulo, que eu vou tratar apenas de oscilações amortecidas, forçadas, no caso, e aí vou falar dos casos críticos, subcríticos e outros casos que a gente pode encarar, e já vou lançar durante a semana a nossa lista de exercícios referente ao capítulo de oscilações, tá certo? A lista de exercícios eu não recebo. É para que vocês possam assimilar o conteúdo, que vocês possam treinar o conteúdo, tá certo? E aí eu vou lançar a lista de exercícios já com antecedência para que vocês já possam ir treinando ela, já possam ir pesquisando e tudo mais, tá bom?
E eu creio que na outra aula a gente consiga concluir já esse capítulo de oscilações. Aí qualquer dúvida, basta vocês colocarem no chat da aula, que vai ser disponibilizado, e consequentemente vocês podem perguntar, tá bom? Pois vou encerrar aqui a gravação e na próxima sexta-feira a gente continua o conteúdo, tá bom? Pois então, até mais, pessoal. Boa noite a todos.